E olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa Conversa de Mulheres. Hoje um programa, vou assim dizer, dedicado à saúde. Também é importante, não é? Aliás, a saúde é muito importante. Vamos receber aqui na primeira parte do nosso programa, vamos ter então aqui uma rubrica com a doutora Célia Francisco, que nos vem falar acerca de ataque de pânico. Uma situação que muitas pessoas passam, infelizmente cada vez mais, e então vamos falar um bocadinho acerca disso, e de certeza que a doutora Célia nos vai dar aqui algumas dicas, algumas ideias e fazer-nos perceber melhor o que é isto de ataque de pânico. Vamos também receber a doutora Júlia Machado Ribeiro, fundadora da Ever Act, acho que disse bem, esqueci de lhe perguntar, sim, interna de Medicina Física e Reabilitação, que nos vem falar de, preparem-se, exercício como medicamento. Se é como eu, que pensa sempre que exercício é aquela coisa dolorosa, aqui eu poderia pensar que exercício é mais ou menos como uma injeção de penicilina. Mas não, vamos falar com a doutora e de certeza que nos vai explicar aqui estes benefícios do exercício que vão além daquela situação que sempre falamos do bem-estar. É que pode mesmo ser um medicamento em certas situações. Vamos conhecê-la, já sabemos que o exercício faz bem, mas vamos saber esta vertente aqui. Estão curiosos, não é? Eu também estou curiosa com esta conversa hoje, confesso. Estou sempre à espera, estas conversas trazem-me sempre aqui boas ideias, que é eu começar a exercitar mais, mas pronto. Mas não é já agora, porque agora vamos então lançar um separador e receber a nossa queridíssima doutora Célia Francisco. Até já. E hoje venho-vos falar sobre ataques de pânico. Há quem também chame crises de pânico. Então o que é um ataque de pânico? São aquelas situações, por certo já conhece alguém que passou essa situação, ou mesmo você já passou essa situação, são situações em que a pessoa fica extremamente ansioso e perde o controle dos seus sintomas fisiológicos e fica parado, fica quebrado e não consegue lidar com o que está a sentir no corpo. No fundo, um ataque de pânico é uma resposta exagerada do nosso corpo a uma situação que você interpretou como sendo ou de medo, que você tem medo de estar nessa situação, ou de stress. É o medo e um desconforto intenso que atinge um pico em segundos e em que a pessoa muitas vezes não sabe o que é que está a acontecer com o corpo dela. Pensa que muitas vezes ou está a enlouquecer, ou está a morrer, ou vai ter um ataque cardíaco. E esse é que é o principal problema dos ataques de pânico. As pessoas têm medo que seja uma doença. Mas digo-lhe aí em casa, se você não tiver problemas cardíacos, portanto um ataque de pânico é apenas e somente ansiedade e não provoca a morte, se não tiver algum quadro que seja fisiológico. Nesse sentido, quais são os sintomas de um ataque de pânico? Suores, calores, tremores, taquicardia, o batimento rápido do seu coração, dificuldade em respirar, tonturas, desrealização, que é a pessoa ter a sensação que não está nesta realidade, despersonalização, que é a pessoa sentir que não está no corpo dela e que já não está ali presente, dor torácica e, acima de tudo, aqueles pensamentos de medo de morrer e de enlouquecer. Quase todas as pessoas hoje em dia já tiveram um ataque de pânico. Sabia que 11% da população teve pelo menos um ataque de pânico na vida? É verdade, é um quadro que é bastante real, que é muito comum, mas que as pessoas muitas vezes, talvez por medo de se sentirem fragilizadas, não falam com as pessoas e nós não sabemos que essas pessoas já tiveram um ataque de pânico. Quando é que os ataques de pânico começam a ser um distúrbio de pânico? Quando, após um primeiro ataque de pânico, a pessoa vive na constante alerta, no constante medo de ter um novo ataque de pânico e aí considera-se que está instalado o quadro de distúrbio de pânico. E muitas vezes depois acontecem, porque se a pessoa vive no eterno medo e da ativação diária de ter um novo ataque, acaba por acontecer. Então, quais são as bases deste distúrbio de pânico, do ataque de pânico? Tem a ver com pessoas que têm uma personalidade já muito ansiosa,
em que claramente nas situações de vida vão avaliar essa situação como perigosa e depois, a partir daí, há todo o resvalar, há todo o aumento dos sintomas que eu já referi aqui e que depois atingem um pico e depois começa a baixar. Nunca se esqueça que um ataque de pânico começa de forma muitas vezes insidiosa, que as pessoas não estão à espera, e esse é que é o problema do ataque de pânico. As pessoas não têm tempo de se preparar para o excesso de ativação fisiológica que acontece no momento. De onde é que vem esta ativação? Eu muitas vezes já falei aqui nas rúbricas na evolução da espécie e muitos dos nossos quadros mais emocionais e psicológicos vêm da evolução da própria espécie. Eu já falei do cérebro reptiliano, que é o cérebro daquele homem mais primitivo, lá para trás, que nos permitiu evoluirmos, avançarmos na evolução do homem e chegarmos ao que nós somos hoje, com pensamentos, emoções e sensações físicas. Esse cérebro reptiliano é ele que fica ativado quando você tem um ataque de pânico, porque tem uma estrutura que é a amígdala cerebral. É verdade, nós temos uma amígdala cerebral também e ela é o centro do medo. E é esse centro do medo que fica ativado quando você tem um ataque de pânico. E é depois todas as estruturas relacionadas com a amígdala que faz com que tenham aqueles sintomas vegetativos e fisiológicos. Dentro disto, o pânico considera-se que tem um ciclo, ou seja, é necessário que a pessoa tenha já uma predisposição da ansiedade, como já referi aqui, e por outro lado que tenha a avaliação enviesada da realidade. Porque reparem, senão todos nós teríamos ataques pânicos nas mesmas situações e não temos. Portanto, há aqui já um terreno fértil para acontecer e depois a partir daí, após um primeiro ataque de pânico, a pessoa, como já referi, continua a ficar ativada e a ter medo constante que aconteça o mesmo. O problema aqui, nos ataques de pânico, é que as pessoas muitas vezes fazem evitamento de situações e é esse evitamento que é muito trabalhado em terapia, porque muitas vezes o ataque de pânico está associado ao quadro de agorafobia. A agorafobia é situações que nós começamos a evitar com medo constante que tenhamos mais ataques de pânico naquelas situações. Podem ser espaços abertos, podem ser espaços fechados, por exemplo, muito comum é um elevador, muito comum é não ir ao centro comercial, não andar em parques, não andar de avião, não estar em filas, não andar a conduzir. Portanto, quanto maior for a ocorrência e a intensidade dos sintomas físicos que a pessoa tem, mais a pessoa começa a evitar situações e a dada altura começa a ficar limitado no perímetro e nas situações de vida. Repare, se você não conseguir conduzir, fica muito limitado. Portanto, e aí os ataques pânicos são realmente um quadro que é muito invalidante para a vida do dia-a-dia. Nesse sentido, já há aqui medicação, naturalmente, ansiolíticos, já há alguns suplementos como que vão trabalhar ou estar relacionados com a hormona do stress, o cortisol, com a adrenalina, e que às vezes, se você for ao seu médico, pode falar nisso, que são relora, rhodiola ou ashwagandha, que são plantas adaptogénicas e que permitem que a sua sintomatologia fisiológica seja mais reduzida e que você consiga assim gerir melhor os acontecimentos de vida e não atingir aquele pico dos ataques de pânico. Nesse sentido, como é que nós temos aqui estratégias para lidar com os ataques de pânico? Acima de tudo, perceber que, como já disse, não provocam morte se vocês não tiverem alguma doença associada. E nesse sentido, podemos, no momento em que estiver a ocorrer o ataque, fazer autoverbalizações. E porquê é que são muito importantes estas autoverbalizações? Porque no ataque de pânico a pessoa está hipervigilante aos sintomas físicos e daí eles estarem a aumentar continuadamente ao longo do ataque e até atingirem um pico. Porque a pessoa tem muito medo que aqueles sintomas não terminem. Então, deixo-lhe aqui 3 autoverbalizações que são fundamentais que você repita para si mesmo durante a situação do ataque, que é só a minha ansiedade, não passa da minha ansiedade. E assim retira todo o poder a uma possível doença que você esteja a ter e que tenha provocado esses sintomas. Por outro lado, isto já me aconteceu mais vezes, no caso das pessoas que já tiveram vários ataques, e não me aconteceu nada. Portanto, referenciar que das outras vezes aconteceu exatamente o mesmo e vocês conseguiram sair dessa situação. E por outro lado, é muito importante que você também verbalize e se já teve mais ataques, este ataque tem um pico
e depois vai começar a diminuir. Porque quando nós estamos no meio do ataque, estamos tão enviesados na nossa visão que a dada altura achamos que essa sintomatologia não vai diminuir, ela diminui. É fundamental também, como também já disse aqui, que você saia do foco do seu corpo. Porquê? Que se estiver ancorado cada vez mais nos sintomas, eles vão aumentar, aumentar, aumentar e você perde a noção do que está a fazer e onde está. Então é fundamental que você faça o chamado grounding, enraizamento. Por exemplo, saia ou molhe a sua cara com água fria, por exemplo, porque vai permitir com que baixe um bocadinho a temperatura e você vai ficar ancorado na sensação da água fria nas suas mãos, na cara. Por outro lado, pode também falar comigo, telefonar a alguém que lhe dê palavras que o consigam acalmar e sentir que os sintomas já estão a reduzir porque você deixou de estar focado neles. Pode também fazer, por exemplo, sentar-se, estar numa posição mais confortável, bater os pés no chão, por exemplo, que também é grounding, e acima de tudo ir para o corpo, mas há só algumas estratégias. Uma delas que é muito interessante é pôr a sua mão no seu peito e baixar a taquicardia. Enquanto você não baixar o ritmo cardíaco, o seu cérebro tem o fenómeno de luta ou fuga e vai achar que você está em perigo. Portanto, é fundamental que você vá para o corpo, mas não focado nos sintomas, mas com o intuito de fazer estratégias para reduzir os sintomas. Outra estratégia fundamental é a respiração. Lembre-se sempre, a inspiração ativa o sistema nervoso simpático, mas a expiração ativa o sistema nervoso parasimpático e é o parasimpático que vai ajudar a baixar a intensidade dos seus sintomas do ataque de pânico. Portanto, é uma coisa tão básica, tão simples, que é fácil usar, mas desde que você esteja numa posição confortável. Por fim, há aqui também uma estratégia interessante, que é o abraço borboleta, que é com os dois dedos encaixados, tocar livremente no seu peito, toca no lado, toca do outro. Este exercício também vai permitir baixar a taquicardia. E lembre-se que conforme baixa a taquicardia, também a sua sintomatologia vai baixando. E por fim, deixo-lhe aqui duas estratégias para fazer em casa. Uma é o lugar seguro, que é você arranjar um lugar imaginário ou real e imaginar todos os pormenores daquele local que você gosta. Pode ser uma praia, pode ser uma viagem e sempre que você estiver extremamente ativado, ir para essa imagética, para essa imagem. E por fim, o relaxamento muscular progressivo. Relaxamento muscular progressivo é relaxamento por grupos musculares e vai-lhe permitir também tirar a tensão que está no seu corpo, tirar todos aqueles sinais de alerta que você tem no seu corpo e permite conseguir dormir e ter uma noite mais reconfortante. Quanto ao áudio do relaxamento muscular progressivo, pode procurar na net, há imensos áudios já gravados, pessoas que põem nos seus sites e pode fazer em casa. E assim conseguir gerir a sua ansiedade e ter a sensação e acreditar que os ataques de pânico são capazes de ser geridos por si. E procure também terapia, porque aí certamente conseguirá perceber qual a origem dos ataques de pânico. Muito obrigada. E então ficou aqui, como eu disse, está a ver, com várias estratégias para gerir aqui os ataques de pânico, lembrando sempre, e deixamos esta ressalva porque é importante quando falamos aqui de assuntos de saúde, que se precisa de ajuda, se alguma coisa não está a conseguir controlar, não é só ver aqui as nossas rubricas, que são fantásticas, não é só ver aqui uma ou outra pessoa no Instagram ou no Facebook ou aqui ou ali, mas sim procura ajuda. Já sabe que se não tem meios, tem sempre através de um médico de família falar sobre essa situação para poder aqui ter um acompanhamento. Eu sei, o nosso Serviço Nacional de Saúde às vezes é assim, não tão fantástico, mas pronto, comece por aí, está bem? Portanto, se precisa de ajuda, ter aqui esta ajuda necessária e apoio de alguém especializado. Lembrar também que nós temos as nossas redes sociais, Programa Conversa de Mulheres no Facebook e também conversa.mulheres no Instagram e lá está toda a nossa programação semanal, estão os projetos das nossas convidadas, fotografias, algumas frases, tudo aquilo que possa querer para saber
saber o que é que se passa aqui neste programa. E ao partilhar, ao comentar, ao fazer o seu share, está a apoiar-nos não só a nós, mas também às nossas convidadas. E como já disse aqui há alguns dias e vou voltá-lo a dizer hoje, parece que hoje já não faz assim tanto sentido fazer aqui este apoio feminino, mas continua a fazer sentido dar este apoio a projetos que são de mulheres, em alguns casos para mulheres, outros que não são para mulheres, mas dar aqui este apoio ao empreendedorismo no feminino. Lembrar também que temos o nosso canal de YouTube, da Curiacos TV, e lá tem acesso a imensas playlists. Pode aceder às playlists, pode ver, rever, pode partilhar e aí sim, à hora que quiser, com quem estiver do outro lado do planeta, com um amigo que até está do outro lado, e então assim fazer chegar esta informação. E então, sem muito mais delongas, vamos então passar um separador e vamos receber aqui a nossa convidada de hoje. Até já! Então, vamos aqui receber a doutora Júlia Machado Ribeiro, médica, fundadora da EverAct, projeto de, agora esperem que isto tem que respirar fundo para dizer estas palavras em inglês, Medically Tailored Fitness. Basicamente isto são exercícios médicos ou medicinais prescritos à medida de cada um. O tailored é à medida de cada um, medically ali parte médica e o fitness. Esta palavra já é uma palavra que todos sabem. E que hoje nos vai falar de entendermos o exercício como medicamento. Olá, doutora Júlia. Olá, muito bom dia e muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a nós por ter aceito. Exatamente. E concordo consigo que ainda é necessário continuar a promover, a dar palco às mulheres em Portugal. É verdade, não é? É verdade. Ainda precisamos de fazer isso, ainda precisamos... às vezes é estranho quando de repente nos deparamos com a necessidade de fazermos isto, mas é feito. Sim. É verdade que é necessário. Então, conte-nos aqui um bocadinho, porque tem aqui uma história muito gira, queremos ouvir o que nos quiser contar. Então, é de onde? Como é que foi aqui, assim, aqui o seu crescimento? Até ser senhora doutora. Sim, exatamente. Então, eu nasci em Lisboa, sou alfacinha, mas vivi e cresci nas Caldas da Rainha, onde joguei basquete durante toda a minha infância, a minha adolescência, e depois voltei para a faculdade. Basquete. De onde é que vem essa paixão do basquete? Na verdade, eu jogava futebol, mas era a única menina e, portanto, fui para o basquete onde havia mais meninas. Foi. E, entretanto, Portanto, sempre aqui gostou muito de exercício? Sim, desde pequenina. Fiz muitas coisas, já fiz muitas coisas. Como, por exemplo? Karaté, judo, handball, futebol, basquete. Portanto, e foi o basquete que ficou aqui a ganhar o seu coração? Ou tinha sido o futebol e não foi hipótese de continuar no futebol? Foi um bocadinho dos dois. Na altura, a minha mãe também queria que eu diversificasse e hoje em dia eu entendo as vantagens dessa diversificação em termos motores. E pronto, acabei no basquete, tive sucesso e, portanto, continuo. Teve sucesso no basquete, exatamente, porque foi aqui para uma boa equipa de basquete. Sim, exatamente. Comecei nos pimpões, que ninguém conhece, e depois, quando vim para a faculdade, joguei no Sporting, tive essa... Já tivemos essa aqui uma futebolista do Sporting. Sim, eu acho que vi. Eu também. Sim. Segue-nos. Também me viu a dançar forró. Falámos aqui em off. Eu estive a ver todas as pessoas que achava que falavam mais ou menos sobre o meu tema. Sim, para claro. perceber qual era o vosso interesse. É uma coisa que eu digo aqui muitas vezes. Nós fazemos programas muito diversificados. Agora, aqui um parênteses. É normal que os assuntos não interessam a toda a gente de igual maneira, mas a ideia é mesmo essa, é diversificar e é dar espaço aos projetos de mulheres. Portanto, seja um projeto de um jeito, outro de outro jeito, mas a ideia é dar aqui este palco. Mas ainda bem que gostou. Exatamente. Não me lembro do nome da futebolista, mas eu sou péssima com nomes. Eu já mesmo durante o programa tenho que estar aqui a ler o nome 300 vezes para não vos chamar outros nomes. E então, sempre aqui muito ligada aqui ao exercício. Sim, Portanto, sim. assim não foi como eu que tinham que me obrigar a fazer exercício. Eu é que obrigava a minha mãe a me levar aos treinos. Era? Sim, exatamente. E a escola? Ficava aqui a par com isto ou ia sendo ficando para trás? Uma pessoa aprende a organizar-se e, na verdade, foi muito importante o basquete, por um lado, por essa parte da gestão de tempo e, por outro, pela parte de ter de aprender a lidar em grupos e a gerir uma equipa. Acho que se ganha muitas competências nas modalidades coletivas em relação a isso. É verdade. E também há pouco tempo disse aqui que às vezes os pais, as mães, têm muito
medo de pôr os filhos, na altura falávamos de dança, lembro-me, de dança no desporto, porque vai roubar tempo à escola e a escola é que é importante. Mas na realidade, estas modalidades vão fazer com que estes alunos sejam alunos muitas vezes brilhantes na escola, não é? E hoje em dia, lá está, já começando a falar do exercício A gente vai, publicamente... vem andando para a frente, isto é uma conversa. Sim, Isto não é como a medicina que tem aqui um caminho certo. Exatamente. Aqui é mais ou menos como nos apetecer ir falando. E, na verdade, ou seja, o movimento do corpo parte do cérebro. E sempre que nós estimulamos o corpo, nós estamos a estimular o cérebro de alguma maneira. E, sobretudo, quando introduzimos tarefas complexas, jogos, diversão. E está provado, ou seja, que os miúdos que fazem uma modalidade ou que praticam exercício físico têm melhores notas na escola. Porque o exercício físico também ajuda a... No fundo, está aqui a puxar pelo cérebro. Exatamente. E também esta parte da disciplina, por exemplo, aqui posso atrasá-la por Júlia? A Júlia, que tinha que coordenar aqui, porque se jogou numa equipa como o Sporting, não é? Deduzo que havia também muita pressão e muita exigência, não é? Ao mesmo tempo que estava a fazer a universidade, já lá vamos chegar. E durante o tempo, provavelmente o secundário, tinha que gerir aqui o tempo. E isto obrigou-a a ser mais focada e mais disciplinada. Sim, ou seja, quando se dedica tempo a uma determinada coisa, estamos de facto a fazê-la e não estamos a pensar na outra coisa a seguir. E acho que essa é a principal, essa é a disciplina e lá está aí, a responder às coisas a que nos propomos no tempo a que nos propomos. E portanto acho que sim. Não me arrependo nada de ter feito as duas coisas ao mesmo tempo. E sempre quis ser médica? Não, eu queria ser PT. Queria ser PT? Sim. Pois, porque é o exercício. Mas o que é que... Sim. Bem, PT para médica, meu Deus! Sim, não, mas na altura não havia... A minha mãe dizia que não havia emprego para os personal trainers, que podia ser mais precário, então... eu decidi, bem, vou para a medicina e depois, se quiser, consigo mudar. Eu não sei se sabe, mas em Portugal medicina é o curso mais difícil de entrar. Tipo, pronto, não sei, eu ia para a PT, mas não consigo, então vou para a medicina. Não, foi mais ao contrário, que já que tenho nota vou primeiro para a medicina. Já que tenho nota. Pronto, lá está a prova, fazer o exercício, mas tinha muito boas notas. Exatamente. E até que pronto, logo desde cedo... E gostou logo? De medicina? E gostou de medicina? Ou foi assim um embate aqui grande? A parte mais difícil era estar tanto tempo sentada, confesso, a estudar. Mas sim, mas sempre gostei muito. Sempre gostei muito do corpo humano, de perceber como é que as coisas funcionam. Depois, quando passei para a parte clínica, também é muito giro no hospital. Acho que é hoje em dia, em que toda a gente está na sua bolha das redes sociais ou na sua bolha social, há muitos poucos sítios onde nós contactemos com pessoas tão diversas como um hospital público e, portanto, acho que isso é muito enriquecedor. Que engraçado. Vamos para o hospital público conhecer pessoas. É uma ideia, realmente eles são cheios de pessoas e filas e às vezes doenças também. Sai-se de lá com tudo. Mas conhecem-se muitas realidades. Eu acho que num hospital é um sítio onde se conhece, fica-se bem a conhecer as várias realidades do país. Exato. Então, e como é que foi fazer uma universidade que é tão exigente? Já tivemos aqui convidadas que também faziam algum desporto e que, a tirarem medicina, tiveram que abdicar porque não estavam a conseguir gerir as duas coisas. Eu não jogava, eu não era atleta de alta competição, ou seja, não tinha esse estatuto e jogava a um nível que era intermédio. Apesar de ser no Sporting, na altura eles estavam a começar, e era um nível que era intermédio. Era alto, ou seja, era semi-profissional a minha equipa. Mas há atletas de alta competição a fazer medicina, portanto há pessoas ainda com vidas que eram mais atarefadas do que a minha. E foi difícil, tanto que até houve um momento quando eu fui de Erasmus, depois tive de decidir abdicar da... escolher uma coisa. Exatamente. Porque na altura, quando se está numa equipa com objetivos competitivos e se estuda medicina, são dois trabalhos de alta competição, não é? E, portanto, depois a vida social acaba por ser um bocadinho mais reduzida. Mas pronto, mas estou muito feliz de ter feito o percurso que fiz até agora. Não mudava nada? Não. Olhando agora para trás, sim. não mudava nada. Sim. E então fale-nos do Erasmus, porque tem aqui o Erasmus, é tipo um eureka, na realidade é eureka, é assim que a nossa convidada descreve. Durante o Erasmus tive um momento eureka. Então, vamos lá saber como é que foi este momento eureka. Exato, eu estive em Erasmus em Toulouse, em França. Não só, mas também porque... Foi um dos sítios onde eu me perdi, mesmo a sério, foi em Toulouse. Que me lembro que andámos às voltas. Havia uma estrada barrada e o GPS não nos conseguia dar a volta. Mandávamos sempre por ali. Sim.
É a recordação Mas para pronto, mas Toulouse, não nada- foi nada dar, boa. não foi dar ao hospital de Toulouse, de certeza. Não fui ao hospital. Quais íamos? Porque Sim. estranhamente o GPS queria que a gente passasse por uma ponte que eu sabiamente disse, eu acho que esta ponte não é mesmo para nós passarmos. E eles, mas não há outro caminho, deve ser porque eu disse, não, porque senão se calhar Se tínhamos calhar ido lá até tinha- consigo. Exatamente. Não tinha sido boa ideia. Mas foi, pronto, depois passou. Depois conseguimos andar muito até ao GPS esquecer daquele bendito caminho e nos dar um outro caminho. E pronto. Mas no Hospital de Toulouse, um dos motivos pelos quais eu fui para lá também foi porque eles têm um serviço de medicina desportiva intra-hospitalar. Ou seja, aqui neste momento já existe no Fernando da Fonseca, no Amadora Sintra, Amadora Sintra. mas ainda é uma coisa muito pequenina. E eles lá já tinham uma coisa organizada em que, por um lado, tratavam atletas, mas também recebiam doentes do hospital que queriam ser recondicionados, pessoas que tinham doenças graves. Recondicionados parece coisa dos telemóveis. Lá, o que é isso? É que eu conheço os telemóveis recondicionados, as pessoas recondicionadas não. O que Mas que é isso quer mais dizer? ou menos assim, sabe? A pessoa tem uma doença muito grave. Portanto, tiramos umas pecinhas, pomos outras e vendemos a um precinho mais acessível? Como assim? Neste caso, só melhoramos as peças que já lá estão. Pronto, ok, exato. E pronto, então, e sobretudo essa parte de reabilitar doentes e para níveis de função superior, ou seja, aqui, por exemplo, no centro de reabilitação, muitas vezes para-se a reabilitação quando a pessoa já anda. Não é? O objetivo é andar. Mas lá eles queriam pôr as pessoas a fazer aquilo que elas queriam. Podia ser andar, podia ser correr, podia ser Ok. andar de Não é bicicleta. só o serviço mínimo, vamos assim dizer. Exatamente. Desculpa, eu sou muito prática a falar porque eu não tirei de medicina, Sim. não é? Eu não tinha notas para entrar em medicina, também não, provavelmente desmaiaria logo no primeiro dia. Mas, portanto, não é só fazer o mínimo, mas é fazer para a pessoa viver bem. Sim, exatamente. E, ou seja, e depois do Erasmus, ou seja, neste momento eu percebi que era mais ou menos o que eu queria fazer e depois já estive noutro serviço recentemente que é em Lausanne, que é muito semelhante, Lausanne. na Suíça. Também já lá tive. Também já, mas a Lausanne é mais bonito que Toulouse. É mais bonito que Toulouse. Quase toda a Suíça é mais bonito. Desculpem. A Suíça é dos países mais lindos que existe, mas pronto, sim. Exatamente. E pronto, ou seja, a última experiência de Lausanne é chegar alguém com uma artrose, mas que se está a queixar porque já não consegue fazer 60 km de ski de randonnée, que é basicamente Sim. ski nas montanhas, e já só consegue fazer 20. Não é? Ou seja, E a pessoa não acha que é normal porque, pronto, tem a artrose e fica assim. Exatamente, ou seja, a pessoa quer, mesmo com artrose, continuar a fazer 60 km ou 50 km de ski de randonnée. Já há mais pessoas com E é uma mindset mentalidade diferente, não é? Sim, acho que em Portugal já há algumas pessoas com essa mentalidade, mas ainda há menos. Os doentes que nós recebemos na Everact muitas vezes já vêm com essa mentalidade. São pessoas mais velhas e que têm objetivos superiores, digamos. Não é só os serviços mínimos. Não é só andar um bocadinho. Que Exatamente. já não é mau, não é? Porque há muitas pessoas, Sim, claro, sim. que andar, sentar, levantar-se, Sim. conduzir, sei lá, fazer estas coisas é tudo muito importante. Mas lá está, estas pessoas querem mais. Exatamente. E foi mais ou menos nesse contexto que eu decidi que queria trabalhar com medicina do exercício, ou seja, que queria reabilitar pessoas do andar até ao correr e não do não andar E já até estava ao nessa andar. altura aqui mais especializada para a medicina do desporto? Ou não? não, Desporto, espera aí, porque tem aqui dois. Medicina desportiva? Sim, medicina desportiva / medicina do exercício. Neste momento eu posso dizer que é mais, se calhar, medicina Mas do já exercício. estava nessa altura do Erasmus ou ainda não? Não, no Erasmus... Ainda nós estava estamos no ciclo dos 6 anos, exatamente. Na medicina demora tudo muito tempo. Sim, porque ainda não acabou tudo, não é? Exatamente, sim. E então fui de Erasmus, voltei, entretanto fiz a tese na reabilitação cardíaca, também já direcionada para a área do esforço, não é? Ou seja, estava a trabalhar com doentes que tinham tido infartos e que depois queriam voltar a correr. E isso acho que foi também outro momento em que eu senti muita gratificação. Isso é muito fantástico, não é? Sim, é muito fantástico. Ver pessoas que já estiveram à beira da morte a correr 10 km e a desfrutar é muito gratificante. É porque há aqui uma coisa e que eu admiro e vejo como sendo verdade, que é o seguinte: a pessoa já esteve quase para morrer e na realidade dá graças a Deus, ou como acreditar, dá graças por estar vivo, não é? Cada dia. Mas isso é ainda mais bonito que as pessoas, ok, eu estou cá, estou vivo, mas é para aproveitar ao máximo. Portanto, se a pessoa gostava de correr, vai continuar a correr. Exatamente. E neste momento é mais ou menos, lá está, é o que eu quero fazer. É o que tenho vindo a fazer com a Everact. E depois foi por isso que entrei no internato de reabilitação. Para conseguir aqui ter conhecimento destas várias áreas. Sim, porque e estava a falar há bocadinho da medicina desportiva, isto para a população que não é médica, é normal que haja algum confundimento.
Na medicina física e de reabilitação é chamada fisiatria e medicina desportiva depois já é uma especialidade à parte. Sim. E isto que eu digo de medicina do exercício é uma área que não é bem de ninguém. Há várias pessoas Pois, deixa-me ver se eu entendo. Portanto, reabilitação, estamos a falar, lá está, de chegar aos serviços mínimos, de chegar a andar, a fazer uma coisa que deixou, mais ou menos. Mais ou menos, sim. E a medicina do desporto já seria para os atletas de alta Exatamente. competição. Exatamente. E aqui a Júlia conseguiu ficar numa coisa no meio, Exatamente. O que eu estou... que abrange os dois. Ou seja, vamos recuperar se houver aqui algum dano, mas neste sentido que não é recuperar só para ficar no básico, é para subir de nível. Exatamente. E isso também se faz... Ainda vai fazer de mim uma atleta, não me diga. Se quiseres. Ainda vou à Everact para ser atleta. De segunda a sexta, a partir das 7. É só difícil, eu acho que fazer de mim atleta era como fazer de mim não sei o quê, mas pronto. Mas pronto, eu não queria ser atleta, só gostava mais um bocado de ser. É possível, é possível. E, entretanto... A Everact surge com isto? Exatamente. A Everact surge... Eu estou em Faro, conheço o Lucas e o Tomás, que são os meus cofundadores. Cofundadores. Ahm, Já podemos passar aqui umas fotografias da equipa, porque tem aqui uma equipa muito grande. Não, mas pode ir falando, vai falando, as fotografias vão só passando, isto é só para eles irem. Pronto, e surge a Everact porquê? Porque nós treinávamos em conjunto, éramos amigos e promovíamos o exercício físico. E às tantas reparámos que íamos ao ginásio e estavam lá uma série de pessoas que tinham doenças para as quais aqueles PTs não estavam preparados. Por outro lado, havia pessoas na rua e no hospital que beneficiavam de fazer exercício para prevenir e ou tratar as suas doenças e não tinham acesso a uma estrutura que lhes pudesse facilitar esse início da prática. E, portanto, nós viemos tentar mais ou menos solucionar esses problemas e juntar estes dois mundos, o mundo do desporto e da atividade física e o mundo da medicina. Para isso, eu e o Tomás somos médicos, neste momento Sim, o Lucas já também vimos já é médico. Já vimos ali o Sim. Tomás. Sim. O Lucas era fisioterapeuta e agora é fisioterapeuta e médico. Pronto. E eu e o Tomás estamos ambos diferenciados temos uma pós-graduação em medicina desportiva. Sim. E, portanto, começámos a fazer parcerias com clínicas de fisioterapia, para uma fase inicial, sempre com fisioterapeutas que sejam diferenciados em exercício, ou seja, que apliquem fisioterapia baseada em exercício físico, e depois com personal trainers e com ginásios, para então poder fazer esse processo de reabilitação completo, desde... Portanto, no fundo, o que vocês são médicos, como a gente faz ao senhor doutor e ele passa-te uma receitinha. Sim. Não é? É isso que vocês fazem, só que a receitinha, se calhar não tem só comprimidos para tomar, tem exercícios para fazer. Tem sobretudo exercícios para fazer. Tem sobretudo exercícios para E é fazer. frequente também, lá está, mesmo nós muitas vezes interferimos com a medicação, mas é porque há medicação que altera a resposta ao exercício e então nós tentamos fazer o desmame de alguns medicamentos. Desmame é Sim, tentar eu sei o que é, acho que sabem. É deixar de estar habituado àquilo, não é? Exatamente. Que em alguns casos há medicamentos que têm mesmo que ser feito progressivamente para não haver aqui danos, não é? Exatamente. Mas ao contrário do que está... Ou seja, a pessoa que sai de mim não vai com uma receitinha, porque nós acreditamos que a prescrição deve ser interprofissional. Ou seja, o papel do médico é sobretudo o diagnóstico, dizer o doente tem isto, e depois estabelecer os limites. Com isto, no máximo, ele pode ir até esta frequência cardíaca. Não deve fazer exercícios deste grupo muscular, ou deve fazer exercícios daquele grupo muscular. Mas depois a prescrição, a prática, é sempre feita com o profissional do exercício ou com o fisioterapeuta. E na prática são eles que estão... Depende do nível, lá está, em que a pessoa está. Se está no nível da fisioterapia, Exatamente. ou seja, que ainda tem muitas dificuldades e precisa, ou se está no nível do exercício. Está a ver, eu até estou a conseguir, mais ou menos. Vai sair daqui perceber. pronta para ir treinar. Nunca estou pronta para ir treinar. Mas estou aqui mais ou menos a perceber. E então, porquê exercício como medicamento? Tem exercício, tem até um seminário que é Exercício é Medicina. Exatamente. Mas aqui como medicamento eu acho que ajuda melhor a perceber, é a mesma coisa, mas ajuda melhor a perceber. Sim, na verdade é uma das coisas que eu falo nesse seminário que consegui introduzir na Faculdade de Medicina do Algarve, que o exercício ainda está um bocadinho longe dos currículos médicos e, portanto, fiquei muito contente de poder começar a falar um bocadinho sobre exercício na faculdade. E então o que eu ensino aos meus alunos e mostro um paper muito conhecido que se chama Exercise as a Polypill, ou seja, um exercício como uma polipílula, um polimedicamento, que explica a farmacologia do exercício. E tal como durante a faculdade eu estudei a farmacologia do ibuprofeno, da trazodona, do atarax, agora aprendi Os nomes todos.
a farmacologia do exercício físico. E é fenomenal quando se aprende, porque nós percebemos que imita o efeito de fármacos, mas para vários sistemas de órgãos. Ou seja, o exercício mimetiza efeitos de antihipertensores, antidiabéticos, antidepressivos. Mimetiza quer dizer o que é essa palavra? Mimetiza quer dizer... Desculpe eu tudo perguntar-lhe, bem, claro que mas sim. estou a tentar traduzir em português de Portugal. Claro, imita. Imita. É semelhante. Exato, é semelhante. Exatamente. E, portanto, faz o mesmo efeito do que fármacos para a tensão, do que fármacos para a depressão, fármacos para a ansiedade, que estavam a falar há bocadinho, fármacos que regulam o sistema imunitário. E com isto eu não quero dizer que se pode fazer exercício e deixar de tomar os fármacos, ok? O exercício é um complemento, mas que em muitas doenças, sobretudo as doenças cardiovasculares, é até uma das primeiras linhas terapêuticas. Só que o médico, quando estou a estudar hipertensão, aparece-me primeira linha, nutrição e exercício. Claro. Mas lá está, estou no centro de saúde, a quem é que eu vou enviar como é que eu vou pôr isto Como é em que eu vou, prática? exatamente, como é que eu vou pegar e fazer este paciente, este doente, não é? Ir tomar este comprimido 3 vezes ao dia, ou 2 vezes, ou 3 vezes por semana, ou o que for, não é? Exatamente. E neste contexto, lá está, do exercício como medicamento, e por isso é que eu trouxe o papelinho, é que se o exercício fosse avaliado pelo Infarmed, era seguramente aprovado. Muito boa, gostei dessa. Porque o exercício reduz a mortalidade do cancro em 27%. 27%. É imenso. Ou seja, pessoas com cancro que fazem exercício morrem 27% menos do que pessoas com cancro que não fazem exercício. Pessoas já com cancro. Portanto, Já com cancro. Pessoas que já têm essa doença. Exatamente, ou seja, como tratamento. Na doença pós-infarto reduzem 26%, na diabetes reduzem 40%, 40%. na depressão em 43%, 43%. e no AVC em 30%. E já acabei o papelinho. Já ficou aqui as cábulas todas. É para convencer o Infarmed. Infarmed que tem que prescrever o exercício. Exatamente. Mas realmente é mesmo muito interessante pensar assim. Sendo que este exercício, vamos aqui voltar a dizer, é um exercício específico, não é? Porque uma pessoa com cancro, pronto, Claro. há situações muito Exatamente. Delicadas. delicadas, exatamente, e que a pessoa não pode ir aqui fazer um exercício à maluca. Foi aquilo que explicou. Tem que ter aqui, não pode aumentar a frequência cardíaca X. Portanto, é tudo aqui muito controlado. Sim, por exemplo, se quisermos dar um exemplo, o cancro talvez seja até aquela doença onde se tem de fazer mais adaptações, porque há muitos fármacos para o cancro que têm toxicidade cardíaca, ou seja, fazem mal ao coração, e portanto funciona parecido com uma reabilitação cardíaca, tem-se dizer, só podes treinar até esta frequência cardíaca. Mas também há pessoas com metástases. Metástases é quando o cancro está nos ossos e isso aumenta o risco de um determinado osso partir ou não, e portanto, se calhar se eu tenho uma metástase no braço direito, não posso usar muito o braço direito, mas tenho 3 membros para usar. Então é preciso ser assim um bocadinho criativo. O cancro talvez seja até aquela doença onde muitas vezes é preciso ser mais criativo a prescrever, porque tem um envolvimento de uma série de sistemas. Mas sim, é exatamente aquilo que disse. Portanto, devíamos começar a pensar mais no exercício, não só para prevenir, que eu acho que as pessoas aí já têm noção. Há um tempo aqui falei de um vídeo que até vi, já não sei, de alguém que dizia que caminhar não sei quanto tempo por dia, fazer exercício não sei quanto por dia, já não me lembro, na altura eu vi e disse os minutos, aumentava não sei quantos minutos ou não sei quantas horas de vida à frente. Portanto, se a pessoa quer viver mais anos e com qualidade, é mesmo isso que tem que fazer, exercício, não é? Sim, é mesmo. E até em 2018 saiu um artigo muito interessante que basicamente fazia 2 coisas. Primeiro, traçava uma linha em que dividia a dependência da independência. E essa linha tinha um valor de força e de capacidade aeróbica. Capacidade aeróbica é, por exemplo, a capacidade que eu tenho de andar, de correr. Sim. Exatamente. E um valor... Coisas que fazem respirar. Isto é o não aeróbico, seja, não vejo. Pronto. Exatamente. Sim. E esse artigo também mostrava que pessoas com 70 anos treinadas podiam ter níveis de função semelhantes a pessoas de 30 anos não treinadas. Ou seja, É impressionante. é impressionante. E para Mas acreditar... eu tenho um querido sogro que tem 87 anos Sim. e que ele ainda corre com o meu filho e ele corre mais do que eu. Exato. E é mesmo isso que está a dizer, ele tem 87 anos. Não vai, são mais 40 que eu. Portanto, é impressionante. Sim. É impressionante como é que ainda consegue. Porquê? Porque a vida toda foi atleta, a vida toda correu, a vida toda sobe escadas. Quando está meio constipado, a gente faça mais devagar. Não, eu consigo, vou a correr. Porque a pessoa tem
Sim, Já está exatamente. lá, já está no chip. Sim. E lá está que em Portugal ainda não há assim tantos role models Sim. destas pessoas com 70 anos treinadas. Mas quando eu percebi que isto era mesmo possível foi quando fui à Dinamarca ou na Suíça, onde de facto o que se vê mais são pessoas cheias de cabelos brancos, Sim. com níveis de função muito, muito bons. E é isso que querem agora aqui implementar. Sim, exatamente. E neste momento com a Everact o que nós queremos é precisamente ajudar as pessoas a ter a função que elas queiram ter, apesar das suas barreiras e das suas limitações. E a função pode ser brincar com os netos sem dor ou sem cansaço, pode ser correr a maratona, pode ser jogar futebol, também pode ser só andar, também aceitamos pessoas que só queiram andar. Então quem são as pessoas que vão à Everact? Ou que são só mais pessoas mais de idade? São todas as pessoas? Sim, então temos basicamente dois grandes grupos de utentes. Temos os atletas, nós também fazemos alguma medicina desportiva, e portanto atletas doentes, pós-Covid ou lesionados, por exemplo, para tratar coisas musculoesqueléticas, sobre lesões dos ossos, músculos e das articulações. Portanto, mesmo atletas à séria, Sim. verdadeiros. Sim, atletas e atletas amadores, os dois. Sim. E depois temos então os doentes que querem treinar como atletas, ou seja, que podem não querer chegar ao nível de atleta, mas que estejam dispostos a integrar o exercício físico como parte do seu tratamento. E essas sim já são as pessoas mais velhas que querem continuar a brincar com os netos sem se Querem cansar. continuar a brincar com os netos. E outro dia vi também agora estava-me a lembrar, uma questão muito interessante que falava, aí muito dirigida às mulheres, que uma mulher obesa, porque a obesidade sabemos que é uma doença, não é? Que tira anos de vida, que uma mulher obesa, mas que faz exercício, mesmo que esteja obesa, porque às vezes há pessoas que fazem exercício e, apesar de o fazerem, não conseguem chegar ao padrão ou isso assim, tem mais chances de viver mais anos, de viver melhor do que uma mulher que esteja dentro do peso, mas que não faça exercício. Sim, andou a ver o nosso Instagram. Pois, se calhar foi no vosso, Foi no foi. vosso, foi. Mas era um senhor a falar, não era? Estava alguém a falar. Pronto, não, nós também fizemos um post sobre. Não, estava sobre alguém a esse falar, tópico. era um senhor a falar. Se calhar... Ok. Ah, sim, claro que eu vi o vosso Instagram. Nem sei se não fui eu que vos descobri, não sei, não me lembro. Nós temos mais umas fotos que gostávamos que comentasse um bocadinho, que estas agora Bem. não são só as caras da equipa. Portanto, exercício físico é recomendado como prevenção e tratamento de 26 doenças crónicas. Sim. Isto são recomendações internacionais, são essas doenças todas que ali estão, que incluem doenças cardiovasculares, doenças mentais. Eu acho que conheço Diabetes. todas mesmo. Claudicação intermitente. É basicamente os canos das artérias as artérias das pernas estão entupidas. Mais ou menos isso. Então as pessoas têm dores no gêmeo quando caminham. Ah, ok. E dislipidemia. É o colesterol alto. É o colesterol alto. Exato. Isso, há palavras, por isso é que os médicos depois escrevem com aquelas letras que é para a gente não entender nada. A gente já não entende mesmo nada. Continuamos. A avaliação médica é fundamental, não é? Exatamente, sobretudo para Para quem quer treinar como um atleta, porque estamos aqui a falar deste nível. exatamente para ter uma dose ótima. E o que é que acontece muitas vezes? E é por isso que nós fazemos a avaliação médica, para o médico dizer qual é que é o teto da dose daquele doente, ou seja, que frequência cardíaca máxima ele pode atingir, quais é que são os músculos ou articulações que ele deve, sobretudo, treinar, se tem ou não alguma limitação em que precisa, por exemplo, há pessoas que têm pouco equilíbrio, se deve ou não fazer mais treino de equilíbrio. Isto porquê? Porque quando, por exemplo, lá está, no ginásio, se houver uma pessoa que tenha hipertensão e que esteja a treinar com um profissional que não entenda o que é hipertensão, normalmente dá-lhe uma dose inferior, porque tem medo. Ou até pode acontecer dar-lhe uma dose superior e correr alguns riscos. E há aquela frase muito conhecida que é a dose é que faz o veneno, não é? Só que no exercício físico é preciso normalmente ser uma dose muito grande para haver de facto um veneno, para haver riscos. Sim. E a maior parte das vezes não há grandes efeitos adversos. Mas a verdade é que nas populações doentes pode haver efeitos adversos. E daí esta necessidade específica. Exatamente. Com infartos, arritmias, paragens cardíacas. E é por isso que os atletas... não sei se tem filhos. Tenho um filho E faz que exercício corre com físico. o avô, É. faz exercício físico. Sim, faz. Não Está está sempre, ele está sempre aos saltos. Faz. Nunca fez um exame médico ou desportivo. Nunca fiz um exame. Tem só 9 anos. Ok.
Eu sei, eu tenho arte de quem já tinha um filho destas idades todas que nós temos aqui, eu sei. Mas não, eu achei que deveria viver a vida primeiro. Aliás, ele ainda nem tem 9, é que já digo que ele tem 9, estamos quase a fazer 9. Mas tem 8 anos, quase 9. Está tranquilo. Eu também nunca fiz um exame desses. Conta. Certo. Se quiser vir à consulta, eu faço. Faz muito. Não sei se vai gostar dos meus exames, eu não sei. O que é esse exame? O exame médico-desportivo é o exame que todos os atletas têm de fazer para se inscrever numa federação. Vão para lá correr? Não, é só preencher um questionário. Não, porque há aqueles exames que se faz de correr Exatamente. e de... Sim, a prova de esforço. Prova de esforço, exatamente. E nós, frequentemente, aos nossos doentes, nós pedimos provas de esforço. Sim. Mas no exame médico-desportivo faz pelo menos um eletrocardiograma, que é aquele traçado... Eu já fiz eletrocardiogramas. Ok, pronto. Estava tudo bem. O meu coração é ótimo. Mas aqui, pronto, o ponto onde eu queria chegar era que para um jovem fazer exercício à vontade tem de ir ao médico primeiro. Tem que ir ao médico, exato. E portanto o que nós achamos é que qualquer pessoa para fazer exercício à vontade sem restrições... Deveria também Exatamente. fazer aqui. Eu acho que temos mais uma foto, não é? Não sei se é mais uma, mais duas. Pronto, isto é... Pronto. Isto aqui é a questão de que o exercício pouparia muito dinheiro até ao Estado, não é? Exatamente, sim. De um ponto de vista de implementação no sistema público, pouparia dinheiro ao Estado. Do ponto de vista individual, poupa E a dinheiro. verdade é que há muitas pessoas que não conseguem ir ao ginásio. Exatamente. Temos que ser sinceros, Sim, não é? sim. Há muitas pessoas que não conseguem pagar a consulta para ir ter consigo. É verdade que não. É? Sim. Estamos aqui, estamos a falar, isto é super importante, mas falando mesmo, a verdade é que há muitas pessoas que não podem, não é? E que se calhar em vez de prescrever outras coisas, podíamos aqui poupar alguns valores. Sim, mas era preciso, ou seja, é preciso que se inclua também profissionais de exercício nas estruturas de saúde. Isso ainda vai demorar Ainda algum falta. tempo, ainda por cima, Pois. como disse no início do programa, o SNS não está... Não está nos seus melhores Não dias. está nos Também seus está a precisar de melhores fazer exercício. Não fizeram exercício há tempo atrás. Vamos ver mais uma foto. Estão a dar a coisa. Aqui, a baixa capacidade aeróbica aumenta mais o risco de mortalidade. Isto é aquela tal história que estávamos a dizer, quando a pessoa já começa a sentir, eu canso-me a subir as escadas, eu canso-me a ir baixar-me, levantar-me, ou cada um agora aqui no seu nível, eu canso-me a correr. Sim, pode estar cansado porque tem uma doença, mas se for só por estar descondicionado, quer dizer Condicionado. que não tem uma boa capacidade física. Basicamente o que este Eu acho que gráfico- estou descondicionada, doutora Júlia. Talvez. Talvez não, de certeza. Tem sapatilhas. Descondicionada. Se tiver umas sapatilhas, podemos... Não tenho, mas corro descalça. É para correr, é isso? Mas pronto, ali basicamente a mensagem principal é que na medicina preocupamos-nos muito com os fatores de risco cardiovasculares, com a diabetes, com o colesterol, com a hipertensão, com o tabagismo, que são todos muito importantes, mas naquele Mas estudo não. o que eles mostraram é que o mais correlacionado com a mortalidade é de facto a baixa capacidade física. Ou seja, e pessoas que tenham um ou dois fatores de risco cardiovasculares, mas que sejam fit, morrem menos do que pessoas que não tenham nenhum fator de risco cardiovascular, mas não sejam fit. Ou seja, estar fit é um dos principais fatores de Que estar fit, sobrevivência. atenção, não é estar magro. Exatamente, não é estar magro. Estar fit, porque as pessoas hoje acham que fit é, não sei quê. Estar fit é estar aqui, lá está com esta relação de conseguir, É não ficar... que eu às vezes até só de falar, ainda falta uma foto, não é? Vamos lá à foto, porque isto o tempo está a ver, estava já nervosa, passou. o tempo já fugiu. Isto aqui o tempo, olha, o tempo correu, fez o exercício todo. Esta foto eu trouxe a pensar na doutora que falou antes. Sim, foi. Pronto, não sabia que ela via, mas sim. Mas correu bem, não é? Sim. E no fundo é isso, tal como o exercício produz Ainda temos benefícios em vários órgãos e sistemas, um deles é A saúde mental. a saúde mental. Já falámos aqui muitas vezes, falamos muitas vezes sobre isso. Falamos muitas vezes de saúde mental, é um programa para mulheres e claramente as mulheres são mais afetadas nesta área do que os homens e o exercício está lá no top. Top, nem sei se 3, 4, 3 se calhar. Mais uma foto que é, agora sim acho que é a última. Pronto, agora aqui é uma publicidadezinha, queres-nos contar? Exatamente. Estes são os parceiros com quem nós trabalhamos. Sim. Neste momento estamos em Faro e em Lisboa, porque lá está, devido no internato estou entre Faro e Lisboa, os meus colegas estão em Faro. Temos sempre então uma clínica de fisioterapia, Sim. baseada em exercício, que em Lisboa é Flexos, no Algarve é Focos, e depois temos sempre parceria também com o ginásio. Em Lisboa temos o Balance no Lumiar e no Algarve temos o ProX Gym, com profissionais que falam a mesma língua que nós.
E como é que podem ter com vocês? Através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Podem também enviar um mail, que eu acho que está a passar nos rodapés. E pronto, e nós... E temos um giveaway. Temos um Fala-nos giveaway. tudo do giveaway. O que é que é Exatamente. preciso? Basicamente estamos a oferecer uma consulta médica, se quiser também Sim. pode concorrer, Pode concorrer. Sim. até ao dia 31 de outubro, Sim. para depois poderem começar a fazer exercício com a Então a supervisão pessoa médica. vai à consulta médica e lá está, é feito exercício com prescrição médica. Exatamente. Nestes tais parceiros que Exatamente. referiu, não é? Para o giveaway é apenas necessário partilhar o vídeo nas redes sociais, identificar-nos a nós e identificar mais 3 amigos. Até Portanto, dia tem que ir 31 de às outubro. vossas redes sociais, tem lá um vídeo para partilharem. Vamos partilhar, vamos Assim. ter lá um vídeo para partilhar. Sim. É isso. Sim, nosso vídeo. temos agora. Exatamente. Agora há data hoje. E então, como é que vos podem contactar? Como é que funciona aqui a consulta? Só presencial? Porque como há aqui esta parte médica, é online, como é que isto funciona? Então, nós preferimos fazer consultas presenciais, em Faro ou em Lisboa. Mas já aconteceu casos de pessoas que estão na guarda. Por exemplo, hoje tivemos uma rapariga, estava na guarda, teve Covid, estava muito cansada depois de ter Covid e contactou-nos pelas redes sociais e acabámos por fazer uma teleconsulta porque achámos que não haveria necessidade de haver presencialmente e ela fez o processo de reabilitação connosco e neste momento está a fazer crossfit. E como é que conseguiu fazer o processo de reabilitação com vocês, se vocês não têm parceria, por exemplo, lá na guarda? Fez telereabilitação. Ah, ok. No caso era uma enfermeira, portanto para Sim. o Covid o que eu precisava mesmo era que ela tivesse a monitorização do oxigênio Foi. no sangue e portanto fez isso à distância. Portanto, ela também conseguia se auto... Sim, exatamente. Pronto, lá está. Nesse caso foi facilitado. E nós, ou seja, nas teleconsultas nós avaliamos sempre, se houver mesmo necessidade de uma avaliação presencial, nós dizemos isso à pessoa e ela não é acompanhada connosco. Se achamos que não é necessário, ou se temos lá algum profissional, por exemplo, se for uma coisa musculoesquelética, se for um fisioterapeuta de confiança que possa avaliar, aí tentamos arranjar. Pois, porque vocês também estão aqui um bocado a ser pioneiros, não é? Então isto ainda não há assim muito... vai ali ao meu colega que agora já abriram 559 iguais, não é? Sim, ainda estamos... Acho que é uma área ainda que está muito por explorar, sim. E pronto, e os próximos passos serão, neste momento, é sobretudo consolidar, porque eu ainda estou em formação, os meus colegas também ainda estão em formação. Vocês são todos novinhos, não é? Sim, Ali. nós somos todos novinhos. As pessoas ainda nos estão a conhecer e temos de dar mais provas de que estamos a fazer um bom trabalho e depois poderemos então sonhar mais alto e ter mais parcerias, diversificar, lá está, e poder oferecer, se a pessoa quiser ir jogar pádel, eventualmente poder fazer uma reabilitação até ao pádel. Não é? Acho que isso é o nosso sonho, é poder ter profissionais que acompanhem várias doenças e com várias modalidades disponíveis. Pois, para chegar aqui, lá está, ao ski também, como era ali o caso. Aqui nós, se calhar, não temos aqui tantas pessoas do ski. É o surf. Aqui é o surf, pois Exatamente. tem, e o futebol e essas modalidades todas muito interessantes. Exatamente. Quer dizer alguma coisa lá para casa? Por acaso, não quero apenas agradecer pelo convite. Façam exercício, os maiores benefícios estão no início da atividade, portanto, qualquer exercício é melhor do que nenhum e divirtam-se, é só isso. É isso. Não custou nada, pois não? Não. É como não deve custar nada fazer exercício, eu bem ando aqui a lutar com ele. Sim. Muito obrigada, doutora obrigada. Júlia, por este bocadinho, por esta conversa. E quando vier aqui a Lisboa, pode nos visitar mais vezes Estou e em Lisboa falarmos. agora. Agora está cá, Estou não está cá, em Faro. não, agora. Então podemos vir falar mais vezes sobre isto, que a área de saúde é sempre aqui muito bem-vinda. Aguardo. Há bocado falou-nos que foi a primeira vez de televisão, eu disse é a primeira de muitas. Aqui tem um sofá, é confortável, não é? Posso ficar aqui para o próximo. Fica cá, hoje não tenho próximo, já foi, hoje não há próximo. Próximo programa amanhã só, está bem? Sim. Muito obrigada, de sucesso Muito para si e obrigada. para toda a equipa, não é? Que veio aqui a representar, no fundo, uma equipa, não é? Sim, Aqui é a mulher. exatamente. Sou a mulher da equipa. É a mulher da equipa, exatamente. Já estava habituada do futebol e tudo assim. Obrigada. Muito obrigada. E nós voltamos no próximo programa. Foi realmente aqui uma conversa muito interessante aqui com a doutora Júlia Machado Ribeiro. Falámos sobre exercício físico como medicamento. Mudou aqui um bocadinho a mentalidade. Começa a pensar assim, é pensar à frente, não é? Nós estamos aqui também para dar o à frente. E penso que se calhar não tem só que andar, levantar-se ou baixar-se, mas que se calhar pode ainda ir correr uma maratona se gostar, ou ir aqui subir uma montanha se lhe apetecer, ou fazer um bocadinho de surf.
foi aqui esta ideia. Tivemos também uma rubrica com a doutora Célia e voltamos no próximo programa, porque afinal a nossa vida é estar aqui de segunda à sexta-feira, às 15 horas, a trazer até si projetos fantásticos, inovadores, como foi hoje o caso, e claro, sempre com um rosto feminino, porque vale a pena aqui esta sororidade feminina. Um beijinho, portem-se bem e façam exercício.